noite, gente linda, gente próspera, meus amores. Nós estamos hoje aqui com uma visita ilustre, uma mulher de uma inteligência, uma mulher, eu adoro, né? Essas mulheres múltiplas, essas mulheres inteligentes, essas mulheres que sabem de tudo um pouco e está aqui para nos ensinar. Eu estou simplesmente apaixonada, já tirei várias dúvidas com ela, porque ela é maravilhosa. Doutora Cristina Nunes, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o meu convite para vir nessa humilde casa de Noca. Tudo bem, doutora Cristina? Tudo bem. Eu queria agradecer, né, pelo convite, que é um prazer, né, estar aqui nesse momento, poder contribuir de alguma forma, né, com as pessoas que vão assistir aí, estão assistindo a gente. Então, a gente está aqui para colaborar. Certeza que ela vai colaborar muito. Gente, a doutora Cristina, ela é advogada, mediadora e conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Advocacia preventiva e colaborativa, especialista em direito de família civil, administrativo, servidor público e consumidor. Olha quanta coisa, gente. Membro da CPMA OAB Nova Iguaçu Mesquita. Vice-presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, OAB de Nova Iguaçu Mesquita. Gente, ela é um livro aberto. Ela está aqui, assim, maravilhosa, doando seu tempo para a gente, porque hoje, doutora Cristina, tudo é processo. Verdade. Tudo é processo, Verdade. tudo, a justiça está sobrecarregada. Muito, muito, né? São processos, processos, processos. Então, assim, hoje a gente tem, né? Não dá nem para calcular. E a gente tem também agora o sistema de portas abertas, né? Que vem aí, a mediação faz parte desse sistema de portas abertas, ou seja, ela é do judiciário, mas a gente trabalha com um sistema pré-processual, ou seja, é uma forma de você desafogar o judiciário. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam logo, vou entrar com processo. Mas nem sempre. Esse daí é um caminho necessário, né? A mediação, ela vem falando muito sobre isso. Então, a conciliação, a arbitragem. Então, assim, a gente tem outros caminhos antes da gente entrar realmente com o processo. Nem sempre o processo judicial é tão necessário assim. Muitas vezes a gente consegue resolver muito mais rápido, com um custo, às vezes, muito menor, né? E, assim, a celeridade é incrível, né? Então, assim, no máximo, em 60 dias, você está lá com o seu processo, que talvez levasse anos. Olha que maravilhoso, né? Muito É uma coisa maravilhoso. é fantástico. Eu tô com umas perguntinhas aqui para a senhora e eu vou fazer, porque a gente abriu a caixinha de perguntas, né? Legal. E recebemos bastante perguntas. A primeira delas é a dúvida: o que é mediação e conciliação no âmbito judicial, doutora? Então, vamos estabelecer. A mediação, ela é pré-processual, tá? Ela é um procedimento pré-processual, ou seja, antes de haver um processo. Porém, a mediação, ela é cabível a qualquer momento de um processo que já esteja em curso. Então, supondo, eu tenho um problema com o meu vizinho. O meu vizinho, eu moro num apartamento e o meu vizinho está me dando aqui um vazamento. Eu posso entrar com processo? Posso, mas eu também posso procurar o Sejusc, né, que é o Centro de Mediação de Conflitos, que funciona dentro do tribunal, e ir lá conversar e pedir uma mediação. O meu vizinho vai ser chamado, é um rito que é voluntário, tá? Não é como no judiciário. No judiciário,
Quando você recebe a intimação, você é obrigado a comparecer. Na mediação, a gente tem um princípio que é o princípio da voluntariedade. Então, assim, Olha a diferença, gente. tem diferença, tá? Então, assim, você não é obrigado exatamente. É bom ir? Claro que é bom, é a melhor coisa. Por quê? Porque você vai ter oportunidade na mediação de conversar com o seu vizinho. Muitas vezes, esse conflito é difícil resolver porque você tá ali magoado, você tá chateado, seu vizinho não está colaborando com você, vocês não conseguem resolver, né, entre si. Sim. Mas quando a gente tem um mediador que vem numa função muito de facilitar esse diálogo, né, e conduzir de forma que se chegue a um acordo, facilitando com algumas ferramentas que a gente vai utilizando, algumas formas, né, que a gente utiliza de falar. E outra coisa também, né, que quando a gente tem alguém intercedendo, a coisa também já fica diferente. Já né? anda, né, doutora? De Não tá anda só, um pouquinho? né, aquelas duas pessoas ali naquele Isso. conflito. Então, nesse sentido, a mediação, ela funciona muito, 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 muito. Maravilhoso, mediação, gente. E a conciliação é quando você, né, você já está dentro de um processo, mas só que antes do juiz realmente, né, fazer a audiência, vamos dizer que seja uma audiência de instrução e julgamento, existe a possibilidade de conciliação. Ou seja, ali naquele momento, as partes podem entrar em acordo. Então, isso é tão importante, desafoga, né? Desafoga. Por quê? Porque aquele processo que ainda teria que ser julgado por um processo, tem a possibilidade de conciliar. Ou seja, eu vou fazer as minhas alegações, a outra parte também, e quem sabe ali, naquela oportunidade, existe a possibilidade de um acordo. Ai, que maravilha. Porque quando a gente vai para a parte realmente processual, né, onde existe assim, eu chamo até de perde-ganha, né? Porque nem sempre uma sentença vai ser satisfatória para mim ou para as duas partes. Né? Então, uma parte geralmente fica satisfeita e a outra não. Dificilmente uma sentença agrada as duas partes. Então, sempre alguém perde, sempre alguém ganha. Quando a gente fala em mediação e em conciliação, a coisa já muda. Por quê? Porque a gente pode ali compor. E na mediação, eu digo o que está acontecendo, você diz também o que está acontecendo. Uhum. E as pessoas é que vão entrar num acordo. Então, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas conseguem um bom acordo. E fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo. Isso é tão importante. E isso é o objetivo, né? É o legal. Isso é maravilhoso. Eu acho que com isso a senhora já respondeu várias. Quem pode solicitar a mediação e a conciliação? Sim, qualquer pessoa pode, né? Assim como você vai entrar em juízo, você pode solicitar a mediação. Tranquilo. Os benefícios da mediação, a senhora também acabou de dar, né? Em comparação com o processo judicial, é isso? Sim, a celeridade, a facilidade, né, de você compor. E em termos, ainda que você não faça, porque a gente pode fazer pela Defensoria Pública, né? Mas a gente também pode fazer pelas câmaras privadas. E aí, é pago, só que sai muito mais barato. Né? E ó, que dica, gente. Sai muito mais barato uma mediação. Os honorários de um mediador também, por conta do processo, ele acaba deixando esse orçamento, né, muito mais legal para todo mundo.
Então, assim, você resolve mais rápido, você tem mais chances de resolver. E a gente pega também muitas partes que, na verdade, não estão ali pelo direito em si. Elas estão por algo que feriu o íntimo, né? Então, assim, é aquele aborrecimento, é uma briga de vizinho, é uma guarda às vezes, uma tutela, né? O pai, a mãe, que já estão mais idosos. E aí, quem vai ficar, quem não vai ficar? Como é que fica aquela questão? Quem vai ficar com cartão para poder receber o pagamento? Quem faz as compras? Quem tem casos que, por exemplo, ah, as pessoas são, sei lá, 5, 8 filhos, né? E todo mundo quer ficar com a mãe. E às vezes também não quer ficar. Então, assim, a gente vê, né, N N situações. situações. Doutora, processo virou meio de vida? A gente, tudo é processo, né? Olha, eu vou Olha, processar, tudo é processo. é assim, existem várias Ou é porque hoje vertentes. tem um esclarecimento maior? É assim, se fala com relação ao direito do consumidor, por exemplo. O direito do consumidor, ele vem mudando muito, né, a nível de conceito. No sentido de meio de vida, antigamente, muitas pessoas acabavam, tudo era motivo de processo. Né? Tinha gente que ia para o mercado para ver se achava um produto vencido. Hoje acontece, acontece. Mas assim, o direito do consumidor ele vem sendo muito, ele vem mudando conceitualmente, né, a jurisprudência, justamente para que isso não aconteça. Porque não pode haver enriquecimento ilícito, né? Não pode, você não pode ficar procurando alguma forma de você ganhar dinheiro com aquele defeito, com aquele vício. Mais uma vez comprovado realmente, então você tem direito. As indenizações hoje não são mais as indenizações de Antes. alguns anos atrás aí, né? Então as indenizações hoje elas são, eu considero pequenas. Mas, de qualquer forma, elas reparam, né? Porque a intenção é essa, de reparar o seu prejuízo com Sim. relação àquilo dali. Existe também a questão do dano moral, né? Porque você compra alguma coisa e daí aquilo dali não é satisfatório, ou alguma prestação de serviço também, tipo Light, Águas do Rio, né? Pra gente aqui no Rio de Janeiro, como tem também a Enel aqui no Rio ainda, né? Tem. Região de São Gonçalo, Alcântara, ali é a ANEEL, A região dos lagos região também, dos né? lagos também. Então, assim, o serviço ele tem que ser bem prestado. Uma vez que não é bem prestado e traz prejuízo para o consumidor, né, é onde cabe realmente a ação do direito do consumidor. Certíssimo. Doutora, qual foi o processo que te encheu o coração de orgulho? Assim, você tem algum xodó? Olha, eu vou dizer para você que eu tive vários, mas assim, teve um processo que eu me recordo, foi um processo de direito imobiliário até. Foi uma situação de um senhor que ele ia comprar um apartamento ali na Lagoa. Esse apartamento, na época, né, custava 950 mil, era um valor muito vultuoso para a época. E acabou que por conta de uma certidão que foi positiva, porque todas as certidões têm que ser negativas, ele deixou de efetuar essa compra. Era uma situação complicada de resolver, então ele acabou desistindo. E nos últimos 5 segundos do terceiro tempo, o corretor resolveu entrar com essa ação. E o que aconteceu? São 5 anos para prescrição, tá? Para esse tipo de ação. E aí o corretor entrou. Esse senhor me liga de... O meu nome lá, meu Deus. Quase sul de Bahia, norte de Minas. Bom, enfim, me fugiu agora. Fugiu aqui Mas tudo também. bem. Então, o que acontece?
ele pegou e me procurou. Me ligou, fez uma consultoria online e depois ele veio, né? Então, lá de Minas, o homem veio para Nova Iguaçu. E aí, sim, foi muito legal, porque no final das contas, eu fui em segunda instância, e daí, assim, eu consegui livrar esse senhor de pagar R$ 150 mil, Olha! que era uma senhora multa, né? Na época Nossa. também. Então, esse foi um processo, assim, muito legal. Foi um processo muito difícil. E tem outros, Desafiador, né? desafiador demais, né? Como agora a gente tem um processo aí que é mais recente, né? Eu trabalho também com a parte de servidor público. Então, o caso de um professor que foi aposentado compulsoriamente, já tem bastante idade. E, assim, a aposentadoria dele estava muito. Tudo foi tirado dele. E foi tirado um direito que não era para ter sido tirado. E isso deixou ele realmente, né, com uma aposentadoria muito pequenininha, tipo, pela metade. E daí, assim, processo trabalhoso? Sim. Mas aí a gente conseguiu ganhamos Ai, em que segunda bom. instância Ai, que também, bom. Ai, né? isso E é ele, maravilhoso. né, Foi já reconhecido passa os anos de trabalho dessa já pessoa, passa a né? receber, né, uma aposentadoria mais digna, né? Não que seja a merecida pelos professores, Não é. mas é, e mais os atrasados, né? Porque ele tem direito aos atrasados. Então, Tem assim, tem direito? direito aos Ih, que atrasados. maravilha. Imagina a Então, felicidade dele, e né? ele já vai aí, tá com quase 90 anos. Quer dizer, muito merecido, né? Uhum. E esse reconhecimento, eu espero que ele receba esse dinheiro Vai ainda. receber, gente. E esse ano que vai entrar é o ano da justiça. Então, Exatamente, né? vamos que é o ano da Vamos que justiça, vamos. gente. Como que funciona uma audiência de conciliação na vara de família? Sim, então, na vara de família, Hum. geralmente os processos mais comuns são de pensão alimentícia, né? Quando a gente pede os Os mais penosos também, provisórios. né? São os Passei provisórios, por esse vale aí já. são aquelas questões geralmente é isso, é ou exoneração de pensão, são processos que giram mais ou menos nessa área, né? Na conciliação. E o que que acontece? Ali a gente estabelece, né? A gente vê o processo, já vê a decisão que o juiz deu, e a nível de pensão. Foi 30% se a pessoa é empregada, aí 20% se a pessoa está empregada, e dali a gente faz uma composição a partir do momento também que a gente conhece a realidade das partes. Né? Se o pai vem pagando, se já paga alguma coisa, se não paga, como é. Né? Então a gente faz ali um filtro e muitas vezes as pessoas entram assim, meio carrancudas, é engraçado, sabe? Eu gosto muito quando eu vejo aquelas pessoas saírem dali assim, bem mais leves. E aquilo dali ser resolvido, né? Aquele conflito que chegou, você conseguir fazer a pessoa entender que ela não está pagando uma pensão para a mãe, né? Ela está pagando, geralmente é o pai, né, que paga a pensão. Então, assim, o pai não está pagando a pensão para a mãe, é para o filho, é para o menor, é para uma criança. Né, doutora? Eu acho que não é nem dividido, porque assim, a mãe tem a guarda da criança. A criança, ela usa. Eu falo isso porque eu passei por esse vale e tinha um promotor que ele levantou isso. Sim. E eu achei aquilo interessantíssimo quando ele falou assim: nunca é bem dividido. Não. Ele era um homem. Ele falou assim: a luz, a comida, o sabonete, o papel higiênico, o alho que tempera o feijão, bota isso tudo na ponta do lápis e vê se o senhor está dividindo certinho com essa mulher. Nunca. Nunca. Isso daí a gente vê muito em partilha, né? Então, assim, você nunca vai conseguir dividir tudo muito certinho. Sempre vai ter uma diferença.
Mas o homem querer, não querer pagar a pensão porque acha que é para a mãe, e a mãe com essa despesa maior, porque ela é guarda, né? Exatamente. Então, O ônus maior sempre fica com quem detém a guarda da criança, né? Geralmente é a mãe. Tem casos que é o pai, mas geralmente é a mãe. E assim, a mãe, ela tem que trabalhar, porque só a pensão não dá, é inviável. E aí ela tem que ter alguém para ficar com aquela criança, e ela tem que trabalhar, e ela tem que custear, porque só a pensão também não cobre todas as despesas. Geralmente a gente coloca que matrícula, aquelas despesas iniciais de ano, né, para criança em fase escolar, que seja dividido entre o pai e a mãe, né, para não, porque senão fica também muito difícil. Exato. E tem pais que são mais compreensíveis, entendeu? Tem pais que até fazem, oferecem os alimentos mesmo e não se importam. Mas é Mas raro, isso né? é mais raro, né? O normal é aquela coisa assim, obrigada. O que, assim, eu procuro muito colocar em pauta, que quem está separando não é a criança e dos pais. Quem está se separando é o casal. A criança continua sendo filho, né? E eu sempre lembro que quando você é casado, você dá de tudo pro seu filho. É. E porque quando você separa, né? Parece que deixou de ser. Você quer ficar ali medindo aquele dinheiro, coisa que você antes não fazia. Sabe? Então, Isso é triste, né, doutora? quando a pessoa que está ali, quando a parte consegue compreender, né, isso, a coisa flui, né? E daí fica muito mais fácil essa composição. E quantos por cento tá? Até quantos por cento a criança tem o direito à pensão alimentícia, ao valor? Então, tudo depende. Uhum. Em conciliação, tudo é possível, porque ali você está em acordo. Então, falando de conciliação, né? Pode ser feito também na mediação. Mas, falando de conciliação, que é o mais comum, ali tudo é possível. Se o pai chegar ali e disser assim, olha, eu vou dar 50% dos meus ganhos para o meu filho. Ok. Olha, eu tenho meu emprego, né? E eu vou dar 20% que foi fixado, e eu quero dar o plano de saúde, eu quero, além dos medicamentos, além dos exames, ele pode oferecer o que ele quiser. Por mais pais assim. Por mais faz assim, né? Por favor, gente, as crianças não têm culpa. Porque as crianças não têm culpa, né, disso. Assim, eu falava assim, gente, será que acha que eu vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton? Pois é. Né? A pessoa acha que você vai. Não é sobre isso. Não é sobre muito isso. mais, não é né? sobre isso. Eu tenho umas perguntas aqui relacionadas a isso. Olha, minha filha tem 12 anos, nunca pedi pensão e ele nunca ofereceu nada. Se eu entrar na justiça agora, ele é obrigado a pagar pelos 12 anos atrás, os retroativos? Pois é. Infelizmente, não. Então, assim, a pensão, tem muitos homens que chegam, eles ficam aborrecidos, né? Ela me colocou na justiça. Não, ela não te colocou na justiça. Ela requereu um direito que é da criança. E que tem que ser regular. Tem que ter data para depósito. Porque a criança, ela precisa, é um direito alimentar. Ela não pode esperar quando você puder, quando você quiser. Quando passar a sua raivinha. Né? Que você faça o pagamento dos alimentos. Ela tem que comer todo dia, ela tem que se alimentar todo dia. Não tem jeito. Né? Ela tem que se vestir, ela tem o lazer, ela tem as coisinhas dela. Uma coisa mais desgastante, gente. Né? E assim, tem pai que, né, não oferece pensão e a mãe também não procura esse direito que é da criança,
E aí fica passando, deixando a criança também, às vezes, passar por privação, desnecessariamente. Se privando o direito do filho, né? Passar por privação, exatamente. E assim, não tem motivo para isso. Sim. E é um direito da criança. Então não é nada contra o pai. Sempre digo isso, né? Olha, a questão não é que a mãe está colocando o pai na justiça. É o seu filho que tem o direito de receber. Então, ele tem que ter a data, né? Então lá nós estabelecemos a data. Ah, é até o dia 10. Se o pai é empregado, né? Tem lá o seu trabalho formal, faz o desconto em folha de pagamento. E já vem descontado direitinho, né? E aí tem férias, 13º, a comissão, se for o caso. Quando o pai é desempregado? Quando o pai é desempregado, geralmente o juiz estabelece 30% do valor do salário mínimo. É pouco, mas já ajuda, né? Já ajuda. A pessoa está desempregada, é difícil. Não, tem aquele homem também Mas que é o eterno existe, desempregado, né? Pois é, mas existe a obrigação do pagamento da pensão. Ele pode ser desempregado a vida inteira, mas a pensão ele tem que pagar. Até porque, assim, a criança não está ali, ela não caiu de paraquedas, né? Eu já ouvi casos, e bem assim, bem próximos, de que o homem falou que jamais assinaria a carteira porque ele não queria dividir aquele X dinheiro e ele era o eterno desempregado. Sim, acontece. É sobre essa mesquinharia, né? Essa falta de... Sim, acontece. E aí não tem revisão. O que eu... Não, peraí. Como é que é? Aí não tem revisão, aumento, não pode. Tem muitos anos, assim, a criança está ali com aquele pai desempregado, ele nunca arruma um emprego. Não, se ele nunca arruma um emprego, vai ser sempre sobre o salário mínimo. Não, aí a mãe não tem direito. Por exemplo, eu chego lá na conciliadora, na mediadora e falo, olha, mas ele nunca consegue um emprego? Como assim? Será que ele não quer? Eu não posso ter um aumento dessa pensão? Não, se ele não está empregado, não Mesmo tem como. tendo anos. Porém, supondo que a pessoa tem um emprego hoje, porque a vida, ela é feita de altos e baixos, né? Ninguém está sempre em cima, ninguém está sempre embaixo. Verdade. Existem os reveses da vida e existe também aquele nosso momento de sorte, né? E aí, o que acontece? Vamos dizer que hoje o pai ou a mãe, depende de quem está com a guarda, hoje recebe X, né? Vamos dizer, recebe 3 mil, por exemplo. Então, ele vai pensionar em cima de 3 mil. Amanhã, ele ficou desempregado. Pode acontecer? Pode acontecer. Assim como ele hoje está desempregado, mas ele daqui a pouco ele pode estar ganhando um salário de, sei lá, 10 mil, 20 mil. Pode. A vida e a tendência, o que a gente quer é que as pessoas melhorem, né? Todo mundo quer melhorar. O filho quer isso, exato. Gente. Né? Então, o que acontece? A ação de pensão, a ação de alimentos, ela sempre cabe revisão. Ela não é uma ação fixa. Tá? Então, hoje, por isso que a gente trabalha sobre percentual. Olha, gente. Também, né? Por quê? 20% de 1.000 são R$200. Mas 20% em cima de 10 mil são R$2.000. Então, tem essa variação. Mas agora o pai não tinha um emprego. Mas agora ele tem. Só que ele não foi lá procurar para dizer assim, olha, agora eu tenho um emprego. Mas a mãe soube, né? Sim. Acabou sabendo, ou alguém falou, enfim. E aí a mãe vai lá e entra com um pedido de revisão. Olha, antes ele não tinha um emprego, ele era desempregado. Pagava sobre o salário mínimo, pagava 30%. Mas agora ele tem um emprego na empresa tal e eu quero que faça a revisão. E aí vai ser feita a revisão. Olha, gente, tá vendo? Então, isso daí é uma coisa que favorece muito. Não é porque a gente está trabalhando em cima do direito do menor. Isso. E nada mais justo
que, uma vez que você tem um filho, que você proporcione sempre o melhor para ele, gente. né? Gente, por favor, olha, ela deve ter casos, inúmeros casos, dessa briga. Isso é desgastante para as famílias que se racharam, que se separaram. Isso é desgastante para a criança. Eu sei porque minha filha, nesse processo, ela teve que fazer terapia. Tem muitos casos assim. Minha filha teve que fazer terapia, porque foi desgastante, tudo isso foi muito desgastante. Isso, se puder, né, conselho dela, que está aqui falando lindamente para a gente, esclarecendo, sentem, conversem, ajustem. Não é sobre a separação, é sobre os filhos. Sempre é o melhor, nem sempre é possível. Né? Tem casais que conseguem se comunicar, isso não é o mais comum é não haver comunicação. Uhum. Eu sempre aconselho que seja assim. Melhor. Porque a criança não tem nada a ver. E assim, você não precisa ser amiguinho do seu ex-marido, amiguinha do seu ex-marido, nem seu ex-marido ser amiguinho. Mas as coisas da criança têm que ser tratadas. Elas não podem ser esquecidas. Com certeza. Né? E assim, olha, tá acontecendo isso assim, com a criança. Às vezes a criança está doente. Então são tantas situações e sem procurar proporcionar o melhor para a criança. Essa questão também de, né, tem muitos casais que acontece isso, né? O pai tá lá com raivinha da mamãe, a mamãe também, porque um já tá com alguém, o outro não tá, ou então os dois até estão, ou não estão, mas fica aquela mágoa, né? Sim. Entre eles. E quem paga o patinho é a criança. É a tal da alienação parental? Então, acontece muito a alienação parental. Daí, assim, importante a regulamentação de visitas. Eu sempre aconselho que, quando você dá entrada na ação de alimentos, ainda que provisórios, que você já faça a regulamentação de visitas. Por quê? Porque você vai quebrar um pouco isso. Porque a mãe, geralmente, ela pensa logo assim, ele não está pagando nada, então eu não vou deixar ver a criança. E aí, isso para a criança, na maioria das vezes, é uma coisa que impacta psicologicamente. Porque ela está acostumada com o pai ali, presente, todo dia. Tudo bem, não vai ser mais desse jeito? Não, não vai. Mas tudo é possível. É possível o acordo? É. O convencional, de 15 em 15 dias. Né? Pega na sexta-feira, devolve no domingo, em tal horário, né? Combina o horário e tudo bem. Às vezes, não, eu quero que seja toda semana. Eu posso pegar toda semana. Tem casos, por exemplo, semana passada mesmo, teve um caso que os pais, os dois são da área da saúde. Então, eles trabalham no sistema de plantão. E eu achei assim muito legal. Porque eles mesmos entendem a necessidade de colaboração, embora cada um já esteja com um outro par, mas eles entendem a necessidade de colaboração com relação à criança. Que lindo, gente. Muito legal. E assim, a gente conseguiu compor ali. Ele estava um pouco resistente com relação à pensão em si, mas com um pouquinho de conversa, ele logo baixou a guarda, sabe? E entendeu, né, a necessidade dessa colaboração. E assim, até coisas que ele não concordava, mas que foram propostas pela mãe, né, a nível de sustento mesmo, eles conseguiram ali ajustar. Ai, que maravilha. Questão de cursinho que a criança fazia, mas que com a pensão e com o salário de um só já não dava. Né? Então, eles conseguiram quase que manter o que já tinha antes para a criança. E assim, saiu bem legal. Isso é então, a conciliação, ela, em muitos casos, ela ajuda muito. Muito, gente. Muito. E sempre a criança é o mais favorecido, porque ela sente menos. Por outro lado, tem a questão, né,
Tem mães também que ficam falando do pai. Isso não é legal. Não, Não é bom. Né? Ah, porque seu pai fala, seu pai faz isso, seu pai, e aí fica falando mal do pai. é. Ou também o pai, quando vai lá, né, tá lá com a criança, aí pega e fica falando mal da mãe. Não é Sabe a legal. ferida que abre naquela criança. Pois né? é. E uma aí, ferida. assim, é um problema que vai ser arrastado para a vida inteira, né? É, Então, com assim, a gente certeza. tem muitos adultos que tem questões que trazem de infância. É. Então, quando a Que gente trazem. pode ajudar nesse momento, principalmente, eu considero muito importante. Porque ali é um adulto, né? Só que ele é pequenininho ainda. Não sabe o que está Só- acontecendo, Só né, que ele é doutora? pequenininho ainda. Então, às vezes, a pessoa não consegue ter essa visão. É. Mas a gente vai com jeitinho e Vai, consegue olha que um bom jeitinho resultado. maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Doutora, mais uma pergunta aqui. Estou em processo de separação, meu ex já tinha um filho menor e nós dois tivemos mais 2 filhos. A pensão é determinada igualmente? E quantos por cento é paga, estipulada hoje, para cada um? Então, nesse caso, ele já tinha um filho, né? Já tinha um filho menor do Ele primeiro, já do primeiro Do casamento. primeiro casamento. Então. E aí depois vieram 2. Mais 2. Ok. É a questão da revisão, tá? Ela entra aí nesse caso. Ah, Então, por quê? Porque essa criança do primeiro casamento, aham, vamos supor que ela tinha direito a 30% aham. de pensão. Ou a 20%, dependendo se o pai era empregado. É o normal. Uhum. Aí o que, que acontece? Então nós vamos pegar esses 30% e vamos dividir por 3. Porque todos têm direitos iguais, né? Entendi. Entendeu? Então, esses Fica dois, 10% para cada. 10% para cada um. Ah, entendi. Então, Não é 30% para cada filho, não. Não tem como, porque Não tem senão como. como o pai vai sobreviver Não também? tem... É isso aí. Porque aí ele vai ficar com 90% comprometido É isso aí. do que ele ganha. É isso. E ele não pode viver só com 10%. É, Né? entendi. E assim, a gente vendo pelo lado de que a guarda ela tem que ser compartilhada, a mãe também tem que fazer a colaboração dela, né? Embora ela já tenha um ônus bem maior, a gente sabe disso, mas ela acaba ficando com esses 20%, né? No caso da mãe que tem esses 2 filhos, mas é por conta de equiparar os direitos, né? De igualar esses direitos, seria 10% para cada um. No caso, esse casal se separando, a guarda tem que ser compartilhada. Hoje, a lei opera só... Hoje a lei é desse jeito, a guarda é compartilhada. Compartilhada... Separei, tem um filho de 4 anos e vamos lá. Justiça, vamos determinar, o juiz, a conciliadora, né? Olha, a guarda tem que ser compartilhada. É desse jeito. A guarda, hoje a gente trabalha nesse sistema de guarda compartilhada, por quê? Porque tanto a mãe quanto o pai, eles têm que ser responsáveis pela criança. Tá. Fica com a mãe, né? Mora com a mãe. Mas a questão da responsabilidade é que a guarda compartilhada, ela objetiva justamente a questão da responsabilidade sobre a criança. Entendi. Então, por isso, a gente compartilha essa guarda. Embora a criança mora com a mãe. Tá, vai lá, o pai vai buscar de 15 em 15 dias, mas tudo fica dividido, né, em termos de valores, de não é aquela pensão. guarda compartilhada de semana com o pai, semana com a mãe. Não, isso daí é uma impressão errada. Né? É isso que eu falo. Gente, mas a cabeça dessa criança fica como? Não, porque assim, isso tem pessoas que têm essa impressão, né? Vai ficar 15 dias comigo, uma semana comigo e uma semana na casa do pai. Tem que ter as coisas na minha casa e tem que ter as coisas na casa do pai. Não, é normal, né? Você pode mandar as coisinhas da criança. Geralmente, é muito comum que a criança já tenha as coisas dela na casa do pai, para quando chegar não ter que ficar aquele negócio, né? Leva a mochila, traz mochila. Né? Parece que a criança está se mudando naquele final de semana, né?
Então, assim, é muito comum que a criança tenha isso já na casa do pai. Alguns não. Alguns a criança tem que levar mesmo, a mãe tem que pegar, arrumar aquela mochilinha, né? Ou depois que a criança cresce, já sabe fazer Sabe fazer sozinha. é verdade. Mas não tem essa necessidade. Aham. E isso depende muito da compreensão, né, de cada pai, de cada mãe. Então, a guarda compartilhada é isso. É isso. Ah, Aí tem a questão de Ano Novo, Natal, né? isso já é uma guarda compartilhada. Sim, é a regulamentação de Regulamentação visitas. de visita. Ela fala sobre a guarda. Ah. Entendeu? Quando a gente fala da regulamentação, a guarda tá com quem? Com a mãe. Ah, tá bom. Mas, e aí, como é que vai ser isso? Porque o filho está comigo, então, a gente tem situações a serem resolvidas. Nós temos Natal, nós temos Ano Novo, nós temos o aniversário da mamãe, nós temos o aniversário do papai. Não é justo que no aniversário da mamãe, é o final de semana do papai, mas é aniversário da mamãe. Então, o dia do aniversário da mamãe, a criança vai ficar com a mamãe. Não naquele final de semana, mas naquele dia. Mesmo que ele vá levar, vá buscar, fica lá com a mãe. É aniversário do pai, mas está no final de semana que é para ficar com a mãe. Naquele dia que é aniversário do papai, tem que estar lá com o papai. Porque não é justo, né? Não. Você comemorar o seu aniversário sem o seu filho. A não ser que você não queira. Tem uma opção. Mas, então, as férias também, né? Então, primeira semana das férias, primeira quinzena de férias, vai ficar com quem? Então, férias de julho, aí no outro ano inverte. Férias de final de ano, que são mais longas. Tudo é um teatro. Aí inverte. Não, tudo isso é estabelecido. Estabelecido. Tudo isso é estabelecido. Já fica. Na minha época foi assim. Já fica assim na ata. É. Até porque, assim, se existe um descumprimento daquela sentença, porque aquilo dali é uma sentença, ela pode, inclusive, ser executada. Então, por exemplo, o pai foi buscar a criança e a mamãe, por algum motivo, não deixou. Não pode, sei, inventou lá alguma coisa. O pai tem o direito de executar aquela sentença, de exercer o direito dele. Uhum. Como que ele vai fazer isso? Ele vai procurar o advogado dele, ou vai procurar a defensoria pública e vai dizer, olha, eu cheguei lá e não consegui pegar o meu filho ou a minha filha. Burlou o direito dele. Porque aconteceu isso assim, assim, assim. O juiz vai analisar, lógico, tem que comprovar, né? Não é simplesmente falar. Sim. Tudo em juízo a gente tem que comprovar. Mas aí você vai chegar lá e vai comunicar em juízo. E o juiz vai, sim, tomar as medidas cabíveis. Inclusive multa, tá? Gente, pode ser estabelecido multa. Olha, se acontecer isso novamente, você vai pagar uma multa de X por dia, né? De descumprimento. Olha isso. Então, assim, gente, é uma coisa que não pode acontecer. Pelo amor de Deus. Doutora, tenho aqui outra pergunta. Como faço para reduzir o valor da pensão quando meu salário, de uma hora para outra, caiu? Após demissão de um emprego e contratação em outro emprego com salário menor. Então, justamente. É o caso do pedido, a gente chama de revisional de pensão, né? Ou seja, hoje você tinha um padrão, você tinha um salário, e hoje você tem outro. Como que você vai fazer isso? Você tem que pedir aí você pede uma revisão. Se é você que pensiona, você mesmo pode pegar e, se tem um valor, né? E aí você ficou desempregado, alguma coisa nesse sentido, você entra com uma revisional de pensão, dizendo, olha, hoje eu ganho X. Eu ganhava X, agora eu ganho menos. Não tem como eu ficar pagando o que eu pagava. O percentual é o mesmo, sim. Só que antes, às vezes o pai oferecia, por exemplo, eu pago curso de inglês, eu pago balé, eu pago, sei lá, até autoescola, né? Então, mas agora nesse momento eu não tenho como. E aí eu sou obrigado, porque eu me comprometi. E aí
né? Eu tenho uma obrigação. A partir do momento que eu não tenho como, tem pais, por exemplo, são empresários, a empresa faliu, e aí? E aí? É aquele mundo que a Agora senhora ele falou, é. né? Da voltas, Então, aí né? agora ele não é mais um empresário, agora ele é um empregado. Ele trabalha para Isso. uma empresa. E a condição dele é completamente diferente. Ele pode entrar com a revisional de pensão. É, filho trabalhando sem estar na faculdade, eu tenho que continuar pagando a pensão? Então, essa é uma questão que geralmente vai para a conciliação primeiro. Por quê? Apesar do filho estar trabalhando, é questionável. Quanto seu filho ganha? Qual a idade do seu filho? Tá, ele tem 18 anos. Tem pais que pensam assim: meu filho fez 18 anos, ele está trabalhando agora, então eu não preciso mais pagar pensão, Não precisa mais de mim. né? Uhum. Ele já tem condição, ele se sustenta. Até porque eu já tenho outro filho. Isso acontece. Por que o homem acha que teve outro filho, aquele filho tem que ficar ali? Gente, uma É coisa não cultural, substitui a né? É outra. cultural, Meu né? pai do É céu. cultural, isso é cultural. Então, então, voltando lá na pergunta, você tem que continuar? Teoricamente, não. Mas é preciso que haja bom senso. Qual a idade do seu filho? Esse emprego é emprego ou é estágio? Essa é uma coisa que acontece muito, né? Ele não está trabalhando, ele está estagiando. Às vezes ele é um menor aprendiz. Gente. Então, tudo isso tem que ser E visto. essa pergunta não foi bem. Tem que ser visto. Tem que ser visto. Né? Eu estou colocando situações assim que acontecem, né? Aham. Tá, ele está empregado, tem a carteira assinada, tudo bem. Mas quanto ele ganha? O que ele ganha dá para ele se manter? Por quê? Ele pode não estar fazendo uma faculdade, mas ele pode estar fazendo um curso técnico. Quanto custa esse curso técnico? Quanto ele ganha? Ele mora com a mãe? E aí, qual a idade dessa mãe hoje? Qual é a condição financeira dessa mãe hoje? Então, é uma questão também de trazer... Uma logística que tem que ser feita, Exatamente. Né? É uma questão de você trazer a pessoa à realidade. E analisar, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E tem que ser visto com carinho. E existe aquele pai que não quer pagar pensão, não quer o compromisso, mas enche o filho de presente. Toma esse celular que é caro, toma essa roupa aqui maravilhosa que é cara, mas o compromisso ele não quer. Tem. A mãe tem que... Então, ele tem que pensionar de qualquer maneira. O que ele quiser dar a mais... Isso vai na conta? Olha, mas eu não, tenho um celular caro, doutora, para o meu filho. Ele pode dar o mundo, mas a pensão ele tem que pagar. Olha isso, gente. Tá? É que veio na minha cabecinha agora. A pensão ele tem que pagar. Não, nada, ele pode fazer... ele pode pagar uma viagem para Disney, ele pode fazer o que for. Mas a pensão ele tem que cumprir. Isso aí. Agora vamos lá. Tem uma casa construída na minha... tem uma casa construída na minha sogra. Uhum. Na separação, como fica essa partilha? Ele construiu, junto com a companheira, uma casa na sogra. Então. Bom, se você construiu na casa da sua sogra, muito provavelmente a sua ex-mulher mora lá, né? E aí, assim, se tem filhos, os filhos moram também. Então, fica meio difícil de compor essa situação. Mas é viável. Mora, doutora, se não mora. Se não mora, como assim? A mãe, pelo menos, mora. Não, se a mãe não mora, como é que fica? Mas a casa tá lá. A casa tá lá. Tá ficou lá. Ficou lá. Mas a casa tá o quê? Tá alugada? Vamos botar assim, que esteja alugada, emprestada, não sei. Tudo é possível. Você pode alugar a casa. Ela não fez um filho na barriga alheia? Desculpa, então é mais ou menos isso. Aí entra aquela questão indenizatória. Né? Porque eu fiz no terreno e daí eu tenho direito a uma indenização porque eu fiz uma benfeitoria. Na verdade, foi feita uma benfeitoria no terreno que era da sogra. Né? Vai caber uma indenização?
Cabe, só que você tem que comprovar. Tijolinho por tijolinho, tudo com notinha, tudo que você colocou ali. Olha isso. É possível? É possível. Mas não é o mais comum. Até porque essa sogra tem que ter condição de indenizar. E, nossa, é muita coisa, então. Aí ela tem que ter condição de indenizar, né? Por outro lado, como que vai ser feito esse cálculo? Porque, por outro lado, ela cedeu o terreno para construir. Esse casal também não ficou morando lá? E não pagou aluguel. Não pagou aluguel. E aí, às vezes, tem outros filhos. Uhum. Não é só aquele filho. Ou filhas, né? Então, tudo isso tem que ser medido. Não, em direito, eu sempre... em direito eu sempre digo assim, 2 mais 2 nunca são 4. Muito difícil 2 mais 2 serem 4. Olha isso. Então, a gente sempre tem que compor. E aí, em tudo a gente vai trabalhar em cima de provas. Tudo tem que ser comprovado. Não é nada de, porque eu fiz, porque eu aconteci, não adianta. Você tem que provar. Então, por isso, assim, antes de você fazer alguma coisa, tá com dúvida? Procura orientação. Para depois você não se arrepender. É isso. Procura uma orientação. Mas quando tá apaixonado, não pensa, né, doutora? Não pensa. Não pensa. Paixão é uma coisa, Pois o amor. Às vezes, dá rasteira na gente. Como é que é? Tem uma máxima que eu nunca me esqueço. Quando a gente está apaixonado, é meu bem, meu bem. E depois meus bens, meu bem. Né? A senhora Isso escuta aí. muito isso, né, Acaba, doutora? aí termina o meu bem e passa a ser os meus bens. É sobre isso. É sobre isso mesmo. Uso capião. Legalizei tudo, mas faço uso capião. Posso vender o imóvel? Então, se ele fez o uso capião, tá prontinho o uso capião? Uhum. Pode vender normalmente, até porque o uso capião ele é registrado em cartório, né? A pessoa vai ter a escritura e sim, pode vender. O mais difícil seria vender sem fazer o uso capião. Sem fazer o uso capião. Porque você está vendendo uma coisa que não é sua. A partir do momento que você tem o uso capião, ele te dá o direito de propriedade, e daí então você pode vender normalmente. Essa pergunta aqui, a senhora já falou mais ou menos, mas é como fica a divisão de um imóvel e um carro quando o casal se separa? Sim, é estabelecido em termos de valores, né? Tem várias soluções. Pode ser que um dos dois, vamos supor, um dos dois queira ficar com a casa. Uhum. Aí o outro quer ficar com o carro. Bom, teoricamente, uma casa, não sei, né? Porque tem carros tão caros, né? Então, mas vamos partir assim de um valor médio, né? Então, assim, o provável é que a casa valha mais do que o carro. Nesse caso, tem que haver uma composição, né? Porque é aquilo, nada vai conseguir ser justo, né? Não vai ter aquela divisão exata. Certinha. A não ser que, vamos vender a casa e o carro. E a gente pega e divide o dinheiro. Ok. Que seria, assim, o mais viável, né? É uma solução. Uhum. Mas eu não quero vender a casa e eu quero ficar com o carro. Tá. A outra parte que vai ficar com o carro tem condição de ir pagando a casa? É uma solução também. Eu tenho condição de pagar, eu quero ficar com a casa e com o carro. Então, mas eu tenho dinheiro para isso. Eu tenho como. Meu emprego, meu salário, me dá condições de fazer isso. E aí eu pego e compro a sua parte. Né? Fica tudo resolvido ali. É o que a gente chama, depende, tem casos em que a gente tem que entrar com uma ação que chama de adjudicação compulsória, né? Que é quando a gente pega e faz isso. Eu compro a sua parte. E daí fica resolvido. Eu fico com aquela casa, com aquele apartamento, entendeu? Ou com aquele carro, e tudo bem. Mas eu estou pagando por isso. Entendi. Então, assim, uma casa e um carro
Sempre é mais difícil de dividir, né? Agora, se tem filhos, como é que fica? Aí, às vezes, porque existe também o direito de moradia, né? E aí sempre fica com a mulher. Sempre. Ou, com quem estiver com a criança, né? Aham. Então, geralmente, aí a mãe fica morando com os filhos na casa, E né? ele não E pode aí, vender nem ela. aí geralmente fica em condomínio, né? Porque fica difícil. Como que vai fazer? Vai tirar a criança, vai botar na rua? Não Vai dá. tirar aquela mulher que morou anos com ele. Pois é, e ela também contribuiu, É. né? Querendo ou não, ainda que ela seja uma pessoa que não trabalhe fora, ela seja do lar, ela tem, né? Ela contribuiu para aquilo dali ser construído, para ser comprado. Então, ela tem, sim, o direito de moradia. Essa também é uma questão que as pessoas, às vezes, né, ficam assim, poxa, mas e aí, como é que faz? Então, ela fica. Enquanto ela não quiser sair, ou não... Os filhos também, né? Então, ela vai ficar ali. Sou filha mais velha de 6 irmãos. Meu pai faleceu e deixou uma casa com um terreno não legalizado. Moramos mais de 40 anos no mesmo. 3 irmãos concordam com a venda e 3 não se manifestam. A ação está parada. Como resolver? Como posso colocar à venda e dividir igualmente a todos? Então, é preciso que haja uma autorização judicial, né? Por que ela quer vender? Por que 3 querem vender e 3 não querem? É uma questão financeira? Né? Porque o fato do imóvel não ser legalizado não impede inventário. Pode ser feito normalmente. É isso. Tá? Pode ser feito normalmente. Porque existe o direito de posse. Né? Ela fala aí que tem 40 anos que eles moram naquele terreno e tal, enfim. Tudo bem. Faz-se o inventário, mesmo que não tenha a legalização do imóvel. Mas existe a posse mansa e pacífica. E sim, pode ser feito o inventário. Agora, com relação à venda, é preciso ver o porquê dessa venda. Porque a gente tem aí um empate, né? Isso. 3 querem vender, 3 não querem. Então, por que quer essa venda? Simplesmente para dividir? Porque existe uma situação em que a pessoa está precisando de dinheiro, alguém está precisando de dinheiro, é uma situação de doença na família, porque também pode acontecer. Pode ir na justiça. Não, você, caso. de qualquer maneira você vai. Tá. Né? 3 querem, 3 não querem. É aquilo, pedir, a gente pode pedir o que a gente quiser. Entendi. E aí o juiz vai avaliar, vai entender o que está acontecendo ali e vai autorizar ou não aquela venda. Mas, muito provavelmente, pela colocação, eu acredito que consiga. Não sei exatamente qual é a situação, mas é viável, sim. De repente, né, gente? Tem que ter autorização judicial. Até porque já existe um processo, né? Já tinha um processo. O que acontece, doutora, quando não há acordo na mediação? Sim, vamos lá. Quando não tem acordo na mediação, a gente tá lembrando que a mediação ela é um procedimento pré-processual ou ela cabe também em qualquer fase de um processo. Interrompe o processo, vai para mediação. Bom, em qualquer das duas situações, se a gente está num pré-processual, ou seja, ainda não existe o processo, eu fui lá no Sejusc e eu tentei resolver pela mediação. Não houve acordo. Então não tem outro jeito. A gente vai para o judiciário, a gente vai abrir um processo normalmente. Estamos no meio de um processo, fomos para mediação. Não conseguimos acordo. Voltamos para o judiciário. Conciliador pode propor solução? Conciliador pode. Pode dar, né? Assim, fazer uma condução, né? Fazer aquela composição. Colher na sopa para poder as coisas se ajeitarem. Isso é né? maravilhoso. Isso é muito bom, facilita muito.
Que tipo de conflito, doutora, pode ser resolvido por mediação? Resolvido ali mesmo. Todos são resolvidos ali mesmo, né? Todos são resolvidos ali mesmo. Os mais comuns são de família, direito de vizinhança, sucessório, até o inventário pode ser feito na mediação. Gente, olha que maravilha. Processos de guarda, regulamentação de visita, divórcio. O que mais? Inúmeros já São vários, assim. Então, muita coisa a gente consegue resolver na mediação. Ações trabalhistas também, né? Que maravilha. Muitas vezes não precisa você ir em juízo para você fazer acordo com o seu patrão. E é muito mais ágil, né? É rápido, é barato, assim, a mediação ela veio para ficar, né? Eu Ela acho que tem pouco conhecimento sobre. Eu ainda penso assim. Essa é a única coisa que eu acho que a mediação ainda tem de desvantagem. Gente, vamos conhecer. Porque as pessoas não conhecem o que é mediação. Pelo amor de Né? Deus. A mediação, apesar de ser já muito antiga, ela é muito pouco divulgada. E existe também uma resistência. Pela falta de conhecimento, né, das pessoas e até dos próprios advogados, existe uma resistência. Por quê? Porque a pessoa não conhece as técnicas que são utilizadas. Né? Então, assim, todas as ferramentas que a gente utiliza para a gente chegar a um acordo, as pessoas que não conhecem, elas criam essa resistência. O que, teoricamente, a gente até entende. Mas, à medida que isso vai sendo divulgado, e eu espero que seja divulgado, eu vou fazer de tudo para isso ser divulgado. A questão da mediação, porque é bom para todo mundo. Com certeza. Sabe? As próprias partes compõem. Todo mundo fica bem quando a mediação dá certo. Fez o acordo, o juiz vai lá, homologa, pronto, tchau, acabou. E está tudo resolvido. Né? E às vezes também, você falou assim, voltando àquela pergunta assim, que você lembra assim, de um caso que me tocou. Foi até uma questão de mediação. Um casal que chegou para divorciar. E aí eu olhei assim, pensando, né, observando os dois ali. E resultado, na verdade, que eles não queriam divorciar. Que lindo. Tinha havido um ruído, né, aquela explosão, aquela coisa. Isso, gente. E daí, na mediação... A importância da mediação. Então, na mediação, eu consegui identificar ali que não... Falei, não, tem alguma coisa errada. E daí eu comecei a fazer algumas perguntas. E aí, assim, na segunda pergunta, o rapaz, né, desabou. Falou, eu não quero. Eu não quero divorciar. E a senhora tem que nem ela olhar, queria. Né? Isso aí, nem ela queria. Que lindo. Resultado, gente. saíram os dois casados, né? A senhora foi madrinha de casamento. Quase que eu fui madrinha de casamento. Que coisa linda, gente, tá vendo? Como é muito legal, sabe? Assim, muito legal. São tantas situações. Já teve história, Samantha, você não tem noção. Aqui sobre pai afetivo, como legalizar. Tá. Já teve alguma história? E é possível fazer isso? Com o pai vivo? É possível. Como faz? Tem um caso, eu fiz, né? Já fiz reconhecimento. Pode ser de maternidade ou de paternidade socioafetiva. Socioafetiva, isso aí. Né? Acho que é isso que você quer dizer. Então, reconhecimento de maternidade ou de paternidade socioafetiva. No caso é paternidade. Aqui. Então, isso acontece quando? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é como se fosse meu filho, né? Eu banco ele, eu pago tudo para ele. Ele é como se fosse meu filho. Só que ele não é. E de alguma forma também eu quero aproveitar e quero proteger esse meu filho, que ainda não é, né? E aí, geralmente assim, questão patrimonial, às vezes a pessoa tem direito a deixar uma pensão, se for o caso. No caso é padrasto. Então, vamos supor que em caso de falecimento dele
né? Essa criança tem direito a uma pensão. Então, realmente, é uma questão muito válida. E o reconhecimento dessa paternidade, ela é feita, pode ser feita via judicial ou extrajudicial. Nas duas é preciso que existam as provas, né? É um processo normal. E o pai mora com a mãe, é isso? Não, padrasto. Então, é padrasto. Padrasto com a mãe, mas o pai é vivo. Ah, sim, ok, tudo bem. Então, o padrasto, ele vai. Bom, tudo tem que ser conversado, né? Tem que haver um acordo. Para que isso. Porque pode ser feito extrajudicial. Tudo que a gente faz extrajudicial é mais rápido. Então, assim, essa é uma questão que no judiciário pode levar aí não sei quanto tempo, né? Mas vamos dizer aí, uns 2 anos, mais ou menos, por aí. E no extrajudicial, você consegue resolver isso aí em, sei lá, em 3, 4 meses. Olha isso. É muita diferença. Olha isso. Por outro lado, a questão do padrasto reconhecer o filho, né, como se fosse filho, e aí é um reconhecimento, não é uma adoção. É um reconhecimento de paternidade. Olha isso. Adoção é diferente, tá? Então, ele não está adotando, ele está se reconhecendo como pai. Até porque existe um reconhecimento daquele filho para com aquela pessoa, com aquele com esse padrasto, como se ele fosse pai. Não tira o direito do pai. O pai dele vai continuar sendo o pai dele. A diferença é que ele passa a ter 2 pais. E olha que coisa boa, né? Que delícia, gente. Eu penso assim, uma criança que é reconhecida socioafetivamente, ela tem uma sorte imensa. Imensa. Porque, na verdade, essa criança ela passa a ter 2 pais. É verdade. Então, gente, assim, é muito bonito, né? Eu tenho um caso de reconhecimento de maternidade, né? Socioafetiva. E é um caso assim, só que é uma sobrinha. Né? É filha do irmão. Sim. E aí foi feito esse reconhecimento de maternidade. Extrajudicial, porque foi rapidinho. Então, assim, mas muito legal. E, assim, é um sentimento que é como um nascimento. Sabe? Para a família, quando realmente, né? Que tem que existir essa vontade, tem que haver a concordância do pai, tá? Não é... É isso que eu ia te perguntar. É preciso que haja consenso. É preciso que haja consenso. O pai tem que estar de acordo, né? Então, a mãe não tira também. O direito do pai, não nem tira, do padrasto. Não. A criança só ganha. Ai, que maravilha. A criança só ganha. E se as pessoas verem dessa forma, sabe? É uma coisa assim muito bonita. E é o nascimento ali também de um pai, né? E o nascimento de um filho para aquele pai. Que coisa linda. É muito lindo mesmo. É muito lindo. Por mais pais e padrastos assim, né? É muito, muito legal. Agora eu tenho uma pergunta que fala sobre... A gente está falando de pais, agora a gente vai falar de pais idosos. Eu queria te perguntar isso, porque, doutora, eu fiz por muitos anos um trabalho voluntário no asilo. Muitos anos eu fiz esse trabalho. E lá tinham muitos pais abandonados. E tinha alguns com consciência e outros não. E alguns conversavam assim comigo. Como é que você veio parar aqui? Como é que o senhor veio parar aqui? Meus filhos brigavam, não queriam, ficavam me empurrando. E ali eles entraram no consenso e me colocaram no asilo. O asilo não era particular, não era nada disso. Era um asilo bem assim... precário socialmente, mas que funcionava bem. Mas você via assim, né? E mesmo assim, esses filhos, eles detinham o saláriozinho daquele pai e davam uma porcentagem para aquele asilo público. Eu queria te perguntar, porque também tem essa pergunta aqui. Um irmão jogando para o outro irmão, jogando para outro irmão, e o pai ou a mãe naquela
como colocar isso na ordem. Olha só, papai ou mamãe é meu, é seu. Como é que a gente faz isso? Pois é, alguém tem que tomar a frente, Uhum. né? Então, assim, se ninguém toma a frente, isso daí é uma situação de intervenção do Ministério Público, É isso que eu ia te perguntar. a princípio, Aham. né? Se ninguém toma conta, alguém tem que tomar conta. Um vizinho tá vendo essa situação. Pois é, Vai porque lá no... não pode abandonar o papai e a mamãe idoso, Isso. né? É como se estivesse abandonando uma criança. Né? Exatamente. Então existe essa responsabilidade. Uhum. Eles tiveram quando você era criança, e daí chega esse momento em que existe uma obrigação nossa também de cuidar dos pais. Tá? Então, o abandono de idoso é crime, né? É crime. Cabe denúncia? Cabe denúncia. Né? O seu vizinho, sei lá, seu parente, alguém pode denunciar. Não pode. Ah, tudo bem, colocou lá no asilo. Mas, e aí? Você fica com o cartão do seu pai e da sua mãe? Não visita? Não visita? Entendeu? O próprio asilo pode tomar essa iniciativa. Né? Quando não vai no asilo, o pai e a mãe ficam ali, só um irmão sobrecarregado, só uma irmã sobrecarregada. Então, aí essa pessoa pode tomar alguma providência Sim. judicial. Tem que ser compartilhada essa guarda. Tem que haver um consenso. Uhum. Ou essa pessoa vai pegar e vai pedir a tutela desse pai, dessa mãe, né? Para quê? Para que ela possa gerir a parte financeira, a parte de saúde. Porque tem filho que só quer o cartãozinho. Né? Isso infelizmente, triste, é muito gente. comum e muito triste. Muito triste. Né? Então, tem filhos que só querem, infelizmente, o cartãozinho, né? Chega lá e fazer um empréstimo lá na maquininha. E depois isso não é fez legal. O empréstimo, papai, mamãe, tchau. Exatamente, Fiquem isso não é legal. Um xixizinho na short, não sei o que, jogado. Exatamente, né? Isso não é legal, né? Isso a gente vê toda hora. A gente vê muito. Mas alguém tem que tomar uma iniciativa. Isso né? De comunicar. Cabe delegacia, cabe delegacia, porque a gente tem o Estatuto do Idoso. Isso aí. O Estatuto do Idoso, ele fala justamente sobre isso. Olha, gente. Né? Porque, assim como a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também tem o Estatuto do Idoso, que vai justamente proteger os direitos que ele tem, os cuidados que ele precisa. Porque, como você tem seu pai e sua mãe, você pega e simplesmente abandona? Não pode. Ou você maltrata, né? Porque tem casos também de maus tratos. Então, nada disso cabe na cabeça de ninguém. Isso não é aceitável. É crime, gente. Isso é crime. Isso Ela é tá crime. dizendo aqui, ó, isso é crime. Isso é crime, né? E assim, não cabe na sociedade esse tipo de violência, porque isso é uma violência. É violência patrimonial, é violência psicológica, porque aquela pessoa ali, o idoso, ele está sofrendo uma violência psicológica. O fato de ele estar sentindo abandonado e sendo abandonado realmente. Então, não pode. Isso é crime. E os filhos têm que ter consciência, né? Ter essa obrigação em partes iguais. Isso aí. Inclusive, cabe até, por exemplo, tem casos que os pais, nem sempre os pais têm um cartãozinho. Né? Mas e aí? O filho, às vezes, ele é obrigado a pensionar os pais. Também tem casos assim. Né? Então, os pais também têm direito à pensão. Gente. Lá atrás, os pais têm obrigação de pensionar os filhos, até que eles sejam capazes de ter a vida deles e seguirem a vida deles. Mas chega um momento que, às vezes, o pai não conseguiu, não tem um patrimônio, não tem uma aposentadoria, porque ele sempre teve um trabalho informal, ou às vezes a vida era difícil, não deu para pagar o INSS, né? Mas ele conseguiu, e o filho dele hoje tem
tem um trabalho legal, tem um emprego legal, tem um salário, né? E daí, então, pode pedir pensão para o papai também. Ou para a mamãe. Olha, gente, fica a dica. Fica a dica. Olha, eu tenho pet e me separei. Quero ficar com o meu pet, mas o meu marido pet. Como é que faz a divisão do pet, doutora? Pois é. A divisão do pet é complicada, né? Que nem uma criança, né? Então, tem que. É em juízo mesmo. Pode ser na mediação e pode ser em juízo. E daí, vamos resolver a questão do pet. Pet é filho, gente. Pet é filho. Pet é filho. Pet é filho. Pet é filho. Pet é porque filho. a gente acha assim, não, é só mesmo no caso dos filhos. Gente. Não, porque o bichinho, o nosso pet, ele também tem sentimento, né? Claro. Ele tem sentimento. E a gente também tem, É. né? E a gente também tem. Então, assim, Pode É fazer uma- guarda compartilhada, doutora? pode, aí combina, né? Ah, fica um pouco comigo, fica um pouco com você. É mais fácil do que de uma questão, né, de visitação, de criança, enfim. Mas é perfeitamente cabível Aham. essa questão de acordo aí, né? Acordo, Tem que ter um acordo. Tudo na vida. Eu tomo a lição dela aqui hoje, ouvindo ela falar com tanta sabedoria, né? Imagina. E dando tanto ensinamento, porque ela não está aqui, gente, só prestando o favor de ensinar a gente, ela está aqui se doando mesmo para a gente, ensinando a gente, assim que eu acho que foi a maior lição que eu aprendi aqui hoje com ela. Tudo parte do diálogo, da boa Exato. vontade. Por isso que Deus te escolheu para ser mediadora, conciliadora, tanta coisa que ela é que a gente até se perde. Imagina. Porque é sobre isso, essa lição que ela está deixando aqui para gente. Obrigada. É assim, eu gosto do que eu faço, né? Eu acho que A assim, gente vê. o mais importante nem sempre é o dinheiro. O dinheiro é importante, mas quando você faz uma coisa só por dinheiro, não sai legal. Então você tem que gostar daquilo que você faz. Porque aí você fica bem. E a melhor coisa que acontece é quando você faz aquilo que você gosta. Imagina você trabalhar numa coisa que você é obrigado a trabalhar. Né? Todo dia você fazer assim, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não gosto de fazer. Nossa, deve ser horrível. Né? Então, assim, eu gosto do que eu faço. E daí. Assim. É por isso que dá tão certo, é por isso que ela é essa pessoa que é importantíssima aqui para gente na Baixada Fluminense. Ela tem história, ela é uma mulher que é respeitadíssima por onde passa, no fórum, em todos os lugares. É esse livro aberto. Eu estou super honrada de receber. Assim, gente, a Casa de Noca, ela tem uma coisa muito especial. Alguém traz alguém e traz alguém muito especial para ensinar. E ela, assim, ela veio aqui através de uma amiga que já veio e falou: olha, essa mulher tem algo para falar, para ensinar. E eu falei: ai, pelo amor, eu quero. E assim, eu estava muito ansiosa, porque esse assunto é um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia. É verdade. Quem nunca teve alguém separado na família, pensão alimentícias, questões judiciais, né? E ela está falando sobre o tempo inteiro. O que ela diz vamos no diálogo, vamos partir para isso. Olha, a justiça existe para isso, mas se você puder ir assim, gente, isso é maravilhoso. Eu tenho muito a te agradecer. Não, eu é que tenho a agradecer. Samantha, olha assim, foi muito gratificante, né? Esse nosso bate-papo. Eu amei. Volta mais vezes. Volto. Isso é assunto. É só me chamar. Com certeza. Só me chamar que eu venho. Eu amei. Eu adorei, né? Você tem mais alguma coisa que você queira ensinar pra gente, que você queira falar? Não sei, assim, sei, teria muitas coisas a dizer, né? Mas não sei, assim,
algo que seja Fala, já escrevi específico, tanto né? hoje, gente, para de me explorar. É uma questão. Não, eu gosto eu gosto desse. Porque, na verdade, a gente está aqui batendo papo, É né? verdade. A gente está conversando sobre coisas do dia a dia. E as pessoas falam, por exemplo, né? Ah, nossa, Cris, você fala assim, e aí daí eu tô aqui aprendendo, né? Ah, ontem mesmo aconteceu de uma pessoa querer tirar uma dúvida comigo sobre uma questão de fechamento de rua. E daí eu falei, mas qual é a situação? Onde é? É em Nova Iguaçu? Não, é no Rio. Então, assim, são tantas questões. A justiça é ampla, né? Ela é muito ampla, e daí, como eu faço? Ah, eu vou pelo direito administrativo, eu vou pelo judicial. A cliente queria que fosse pelo judicial, eu falei, não dá pelo judicial, tem que ser pelo administrativo primeiro. E assim, existe todo um ritual, né? Para você, todo um protocolo que você tem que seguir. E assim, são coisas que para mim são tão, né, normais, mas que para as pessoas não são, É. né? E aí, assim, eu não sei onde eu me enquadro exatamente na questão da normalidade dessas informações. Mas eu sei que muitas pessoas realmente não têm muita noção, né? Fazem muitas coisas por desconhecimento. O que eu aconselho muito sempre vai assinar alguma coisa? Procura um advogado, procura uma orientação, Ó, que dica de ouro. para que você amanhã não venha se arrepender, né? A questão que tem aí agora, né? União estável, muito cuidado, as meninas, os meninos também, né? Namoro e união estável está muito próximo. Então, assim, procura sempre uma orientação, porque são questões que vêm trazendo muitos problemas, né? Agora a gente vem aí com um instituto que está surgindo. Não existe ainda nenhuma lei que preveja, mas agora a gente já tem uma união estável virtual. Então, assim, cuidado Gente, com aquele pelo amor namoro de Deus. virtual, porque tem gente que fica noivo, tem gente que, né? Já é lei, doutora? Não, não é lei ainda, Ah. mas já existe jurisprudência. Olha isso. Já existe jurisprudência. Então, assim, são A união fatos. estável, ela abraça aquele. Ela abraça, ela é muito. É necessário Tem. assinar o papel? Pra Não ser? necessariamente, né? Porque se Hum. for comprovado que existe a união estável, né? Tem pessoas que moram há quantos anos e não tem nenhum documento. Ah, Mas tem fotos, tem todo um convívio, né? E como você apresenta também o seu companheiro, né? E que você diz, ah, esse daqui é o meu marido, essa daqui é a minha esposa, uhum. né? É um isso cuidado. aí Não é só isso que configura, tá? Tá. Mas, assim, uma das coisas. Não tem gente que, assim, tá namorando Aham. e aí pega e fala assim: ah, esse daqui é minha mulher. Ah, esse daqui é meu marido. Só que não é, eles estão namorando. Então, cuidado com isso, tá? Olha, gente, ó. Isso é uma dica de ouro, tá? De ouro, De pelo milhões. amor de Deus. Essa é uma dica de Olha milhões, isso. tá? Cuidado. E procura sempre uma orientação. Tudo, gente. Tudo Tudo. procura orientação. Procura orientação. Antes de sair na rua, procura orientação. Doutora Cristina Nunes, muito Muito obrigada. obrigada, meu amor. Gratidão Muito obrigada demais, mesmo. gente. Essa mulher é maravilhosa. Muito obrigada. Eu estou simplesmente apaixonada por tanta lição que eu aprendi. A Casa de Noca tem me ensinado muito. E com pessoas como ela, são pessoas assim que engrandecem, sabe? A Casa de Noca e o nosso conhecimento de tudo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Vocês tomem essas lições, porque a gente está aqui uns pelos outros, não é isso? Verdade, é e isso ela aí. se doou aqui pra gente A hoje. gente está aqui para ajudar, Isso. tá? Quem precisar pode procurar a Samanta e vai me encontrar. Gente, bom? olha, por favor. Estou sempre à É disposição. seríssima, é super. Ela é super. Aqui ela é super respeitada, tem uma história linda. Se precisar,
Eu super indico, a Casa Ginoca super indica, a doutora Cristina Nunes. Ela é maravilhosa, gente. Obrigada. Excelência. Você é maravilhosa. Obrigada, meu amor, muito obrigada. Gente, eu queria agradecer aqui vocês que estão me seguindo no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. Gente, muito obrigada por cada curtida. Me seguem lá, se inscrevam, toquem o sininho, porque aí a gente vai trazendo mais conhecimento aqui para vocês. Muito obrigada, gente. Essa semana eu estava no México. Eu tô assim encantadíssima, porque eu fui no México, voltei e nunca fui. Mas vocês estão me vendo aí no México, ó. Obrigada, Estados Unidos também. Bahia, demais a Bahia tá me vendo. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. E eu quero agradecer também os nossos parceiros, que é o Fábio Ótica, que está com promoções nas armações, 50% para os espectadores do Casa de Noca. Ele está dando 50% de desconto nas armações. Cada óculos de sol, gente, o verão tá aí, óculos de sol lindos. Fábio Ótica, @Fábio Ótica. Parceira também, Luciana Sobral, @Luciana Sobral. Estúdio Luciana Sobral. Ela cuida dos meus cabelos, da minha pele, das minhas unhas. Luciana é maravilhosa, gente. Sigam ela, compartilhem. E vão lá no salão, aproveitem, final de ano, época de se arrumar, de se embelezar. Vambora, né, doutora Cristina? Verdade. E o Tio Bir Chopp. Gente, é época de confraternização. Nada melhor do que um chopinho gelado para a gente brindar a vida. 2025 tá logo ali, vamos brindar. Diz que Tio Bir Chopp. Tio Bir é maravilhoso. E eu também estou com uma parceira nova, que é a doutora Larissa Chamarelli. E ela ela tem a Clínica Fine. E na Clínica Fine é feito um suplemento alimentar maravilhoso que você pode perder de 2 a 8 quilos com ele, que é o Afine Premium Gold. Afine Premium Gold. Ele é maravilhoso, gente. Eu falo porque eu já tomo há algum tempo. Eu já coloquei lá o meu antes e o meu depois e vocês vão ver a diferença. Aproveita agora que vocês vão comer bastante no final de ano. Já vão tomando a pílula de ouro. Vocês vão ver a diferença. É incrível. Tá vindo o verão, o carnaval, vamos usar aquele biquíni maravilhoso e ficar com a autoestima lá em cima, tá? Tá tudo na descrição. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Esse é o último podcast de 2024. Eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês. 2025 está cheio de novidade, cada assunto maravilhoso. Doutora Cristina volta aqui em 2025. Com certeza. Se Deus quiser e Ele quer. E vocês me mandem sugestões e continuem com a gente. Obrigada por tudo, meus amores. Obrigada por esse ano incrível que a gente teve junto. Beijo, tchau, tchau, doutora. Obrigada. Eu tchau, espero ter colaborado. Um grande abraço. Colaborou muito. Beijo, tchau, tchau, tchau.